Filipenses capítulo 4, verso 6 ao verso de número 7, diz assim: não se preocupem com nada. Diga, não se preocupem com nada. É fácil de fazer isso, amém? Nem amém eu ouvi, ó. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus, o Senhor. Que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Meus irmãos, mente e coração revestidos é a primeira coisa que você precisa para ser uma pessoa inabalável. Mente e coração. Coração e mente. Parece que eu estou falando da mesma coisa, mas na verdade não é. E você vai, no decorrer da mensagem aqui, você vai perceber que o nosso coração pode sentir muitas coisas erradas, e a nossa mente pode pensar em muitas coisas erradas. E é sobre isso que eu quero hoje iniciar o nosso assunto com você, para que você homem, para que você mulher, se torne uma pessoa inabalável. A Bíblia fala que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que ficam firmes, que são inabaláveis. E eu quero hoje começar falando sobre a importância da transformação da mente, da transformação do coração. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, verso 2, o apóstolo Paulo falou assim: não se amoldem ao padrão deste mundo. Não se amoldem, não tomem a forma ou o padrão deste mundo que a gente vive. O cristão, ele vai na contramão do mundo. O crente em Jesus vai na contramão. Ele vai na contramão do mundo, ele anda na contramão. É assim que o crente em Jesus anda. É assim que aquele que segue a Cristo anda. Ele anda na contramão do mundo. Não se amoldem ao padrão deste mundo. E aí Paulo fala: mas transformem-se. Transformem-se. Mudem. Mudem como? Pela renovação da vossa mente. Mente renovada, vida renovada. Mente revestida, vida revestida. Coração transformado, coração revestido. Coração revestido, vida revestida. Mas transformem-se pela renovação de sua mente. Para quê? Para que sejam capazes de experimentar. Olha, experimentar, experiência. Na mensagem de sexta-feira aqui, eu falei sobre Davi. E eu falei que Davi foi um homem que provou de várias experiências com Deus. E Deus quer que nós tenhamos experiências com Ele. E Paulo está convidando as pessoas aqui a terem uma experiência através da transformação da mente, através da transformação do coração, para que sejam capazes de experimentar e comprovar que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Você está vendo para o que Paulo está falando? Que você precisa de uma mente, de um coração transformado, para você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque se você experimenta da vontade de Deus, você vai se tornando inabalável. Se você experimenta da vontade de Deus, se você pratica a vontade de Deus, se você coloca na prática da vida a vontade de Deus, vai se cumprir na sua vida o que Jesus disse lá no final do capítulo 7 de Mateus. Você vai ser comparado a um homem prudente, a uma mulher prudente, a um jovem prudente, a uma jovem prudente que edificou a vida sobre a rocha, que experimentou a vontade de Deus, e quando vieram todos os embates,
contra a sua vida, você permaneceu firme. Por quê? Porque você experimentou a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. E essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus sustentou a sua vida, sustentou o seu coração, sustentou o seu viver. E é essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus que nos faz andar na presença de Deus. Então Paulo fala para que vocês sejam capazes. Salomão também, ele fala, lá em Provérbios, capítulo 4, verso 23, ele fala da importância de você ter um coração revestido. Ele fala da importância de você ter um coração revestido, dizendo que acima de tudo, acima de todas as coisas, você deve guardar o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Olha o que ele está dizendo, que você precisa guardar o coração, porque dele depende toda a sua vida. E o apóstolo Paulo está falando que você tem que se transformar, você tem que transformar o seu coração pela renovação da sua mente. E Salomão fala, guarde o coração, sabe, guarde o coração, porque é do coração que depende toda a sua vida. Você está entendendo que uma pessoa inabalável, ela não nasce da noite para o dia, ela é desenvolvida. Você se torna essa pessoa, você vai se tornando, através do quê? Do amadurecimento, da maturidade. Você vai amadurecendo em Deus, você vai crescendo em Deus. Por isso o profeta Oséias fala lá no capítulo 6, conheçamos, minha gente, e prossigamos em conhecer a quem? Em conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos. Então, a partir da palavra de Deus, é que podemos aprender sobre uma vida inabalável. É a partir da palavra de Deus que aprendemos a ter uma vida inabalável. É a partir da palavra de Deus que você possui uma mente e um coração revestido. E quais são as chaves fundamentais que a gente precisa receber para acessar a proteção da nossa mente e do nosso coração? Porque se você não tiver a mente e o coração guardado, vai se tornar difícil. O salmista no Salmo 119, é tão sério isso que você está ouvindo aqui, que o salmista ele falou assim, eu escondi no coração a palavra de Deus. Olha o que ele diz, eu escondi. Eu guardei a palavra de Deus dentro do meu coração, para não entristecer, para não pecar contra Deus, para não entristecer o meu Deus. Eu escondi no coração a palavra de Deus. E depois ele diz que a palavra de Deus é como uma lâmpada, que a palavra de Deus é como luz para os caminhos dele. E quando você lê o Salmo 119, você fica encantado com a maneira como ele trata a palavra de Deus. Então é a partir da palavra de Deus, diga, é a partir da palavra de Deus que a minha vida é inabalável. É a partir da palavra de Deus. Então aquele que tem a sua mente e o seu coração revestido, ele aprende, sabe o quê? A tomar posse daquilo que nós lemos aqui agora. Paulo diz, na parte A do versículo 7, a paz de Deus. A gente precisa de paz que vem do céu, gente. Porque a paz que vem da terra se desgasta. A paz que vem das coisas se desgasta. Você já adquiriu alguma coisa? Ou você já se envolveu com alguma coisa que você falou assim, nossa, eu senti tanta paz em me envolver com isso. Eu senti tanta satisfação, tanta alegria, daqui a pouquinho passou tudo isso. Você já passou por isso? Você já teve uma satisfação muito grande de adquirir alguma coisa que era sonho teu, você adquiriu, você ficou feliz pra caramba, você desfrutou de sentimentos tão preciosos dentro de você, mas daqui a um tempo tudo aquilo desgastou. Daqui a um tempo você estava querendo trocar tudo aquilo que um dia te deu paz. As pessoas estão buscando paz.
Elas buscam paz na literatura, elas buscam paz nas palavras que escutam, elas buscam paz, enfim, em todos os lugares as pessoas estão buscando paz. E em nome da paz, às vezes as pessoas vão abraçando de tudo. Elas vão abraçando todas as coisas. Elas vão lendo todas as coisas. Elas vão absorvendo todas as coisas. E o apóstolo Paulo está escrevendo uma carta a quem? À igreja. Ele está escrevendo uma carta a uma igreja. E ele diz a eles: olha, a paz de Deus. Ele fala no verso de número 7, a paz de Deus. Na parte A do versículo, a paz de Deus, a paz que recebemos, ela é uma paz divina. Se você quer ser inabalável, você tem que se deixar revestir pela paz que vem de Deus. Agora, como que você vai se revestir dessa paz que vem de Deus, a não ser através do próprio Deus? De você viver uma vida cheia de Deus. De você viver uma vida cheia do Espírito de Deus. De você viver uma vida cheia da natureza do céu. De você viver uma vida cheia da presença de Deus. Aqui não se trata de qualquer fonte de paz, mas se trata da única fonte de paz verdadeira. E a única fonte de paz verdadeira para o homem chama-se Jesus. Um livro de autoajuda vai te levar até determinado lugar. Uma palavra de autoajuda vai te ajudar? Vai. Ela vai te ajudar, ela vai te motivar, ela vai te animar o coração. Claro que ela vai fazer isso. E não é ruim não. Não estou dizendo que é ruim não, gente, é legal. Eu prefiro escutar uma palavra de autoajuda do que uma palavra que me destrua. Mas a palavra de autoajuda, ela não vai dar paz ao teu coração. É por isso que as pessoas, eu falei ainda há pouco sobre frustração. Por que as pessoas elas se tornam frustradas? Elas vão se frustrando a cada dia. E as frustrações, é muito ruim de lidar com elas. É muito complicado de se lidar com elas. Jesus, certa vez, ele se volta para os seus discípulos. E quando ele se volta para os seus discípulos, ele se preocupa em que os seus discípulos tenham paz. Lá em João 14, 27, Jesus diz a eles, ele reúne os seus discípulos e diz: meus discípulos, deixo-vos minha paz. Não dou a minha paz como o mundo dá. O mundo dá uma certa paz. O mundo pode trazer uma efêmera paz. O mundo pode trazer uma paz enrustida, mentirosa. Por isso que Jesus falou: deixo com vocês a minha paz. E a minha paz, a paz que eu lhes dou, eu não lhes dou a paz como o mundo dá. A paz que o céu oferece não é a paz que o mundo dá. A paz que o mundo dá se deteriora. A paz que o mundo dá enferruja. A paz que o mundo dá, os ladrões roubam. A paz que o mundo dá, ela se acaba. Mas a paz que está em Jesus, ou a paz que o Senhor Jesus dá, essa paz, ela não se corrói, ela não se destrói, os ladrões não roubam. Mas que ladrão que rouba a paz? As circunstâncias, as pessoas. São ladrões de paz. A paz do mundo, a paz que o mundo oferece, ela é roubada com muita facilidade. Então, para você se tornar uma pessoa inabalável, tome posse da paz de Deus para a tua vida. Olha o que você leu aqui, ó. E a paz de Deus. A paz de Deus, e aí Paulo ele fala que essa paz também, ela é a paz que transcende a compreensão humana.
transcende. Não há explicação para ela. Não há explicação. Então, a primeira coisa, eu me torno uma pessoa inabalável quando eu desfruto de paz de Deus. É quando eu vivo uma série de situações que poderiam estar me matando, poderiam estar me exterminando, mas eu estou de pé, porque eu tenho paz, porque a paz de Deus encheu o meu coração. E aquele que tem a mente e o coração revestido, também tem que entender e crer que a paz de Deus transcende toda compreensão humana. A paz de Deus que ninguém consegue entender. Essa paz é transcendente, gente. Ela, ou seja, ela vai além de tudo aquilo que a gente possa explicar. Por mais que a gente queira explicar a paz de Deus, e aquele que está em Jesus, ele desfruta dessa paz que ninguém consegue entender. Aquele que crê em Jesus, ele passa por determinadas situações que as pessoas observam e olham e perguntam como que ela pode passar por essa situação da maneira que ela passa, do jeito que ela passa. E isso nos torna diferentes. Diferentes. Nos torna diferentes. Vocês viram, eu citei um texto aqui na última sexta-feira agora. Eu falei sobre a morte de Lázaro. Quando Jesus chegou na casa de Marta e de Maria, Jesus ele foi rapidamente abordado por Marta. Marta o aborda e Marta diz a ele, me parece que em um tom de agressividade: olha, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E a Maria, ela faz a mesma coisa, ela diz a mesma coisa que Marta disse, só que Maria, ela se achega, ela se prostra aos pés de Jesus, e ela diz a mesma coisa, diz: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E a Bíblia diz que logo em seguida Jesus chora com ela. Maria demonstrou que ela, naquele momento, ela tinha paz no coração, ao dizer aquilo a Jesus com uma delicadeza que tocou o coração de Jesus. É só você ler o texto, você vai ver na ordem. A Marta toda apavorada, típico de Marta, que se ocupa com muitas coisas, enquanto Maria diz a mesma coisa que ela. Você pode ver no texto isso, elas dizem a mesma coisa, mas após Maria dizer, Jesus chora com ela. A Maria desfrutava de paz. E sabe por que a Maria desfrutava de paz? Porque a Maria, ela tinha quietude diante dos pés de Jesus. Ela ficava aos pés de Jesus. Essa paz, ela se torna inexplicável ao ponto de permitir que alguém tenha paz mesmo em tempos de guerra e de dificuldade. É por isso que ela é uma paz inexplicável. Esses dias atrás eu estava vendo um pastor muito respeitado na nossa nação, que é o pastor Piragime, pastor da primeira igreja batista de Curitiba, uma igreja gigante ali em Curitiba, uma igreja linda. E a esposa dele passou por um processo de 6 anos de uma doença degenerativa, e ela veio a falecer há 2 meses atrás. E eu acompanhei todo esse momento, porque eu acompanho muito esse pastor, eu gosto muito dele. Eu escuto o que ele fala. E eu estava vendo os filhos falando, a família falando, e eu fiquei a perceber, é uma coisa que eu sempre percebo, a serenidade nas horas em que um filho de Deus tem que descansar dessa vida para entrar na vida eterna. A gente percebe a serenidade, a paz no ambiente, não há desespero. Por quê? Essa paz, e eu já vi gente perguntando: vocês passam tanta paz nessas horas? Por causa das nossas crenças.
por causa daquilo que nós acreditamos à luz da palavra de Deus. Essa é a paz que Paulo sentiu. Quando Paulo estava pronto, estava caminhando para a guilhotina, minha gente. Paulo estava a caminho de ser decapitado. Iriam cortar o pescoço dele. Veja o que ele disse. Paulo fala assim, quanto a mim, a hora já chegou de eu ser sacrificado. Olha o que ele escreve. Como é que o cara escreve isso numa boa, Quem explica isso? Quanto a mim, a hora já chegou de eu ser sacrificado. E já é tempo de deixar esta vida. Fiz o melhor que pude na corrida. Cheguei até o fim. Conservei a minha fé. E agora está me esperando o prêmio da vitória, que é dado para quem vive uma vida correta. O prêmio que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos os que esperam com amor a sua vinda. Olha a paz que o cara desfrutava, o apóstolo Paulo. Eu não sei quantos de vocês tiveram a alegria de assistir o filme sobre a vida do apóstolo Paulo. É muito lindo. Quando você olha para a vida de Paulo, você às vezes olha para a vida dele e se envergonha da sua. Você olha pelo que o homem passou, pelo que os cristãos daquela época passaram, e a gente vê as facilidades que nós temos, e a abertura e a liberdade, graças a Deus, e que isso nunca seja tirado da gente, que isso é muito precioso. Muita gente pagou o preço pela liberdade que a gente tem hoje, a começar pelo nosso Senhor Jesus, e depois servos dele pagaram alto preço. Mas você vê aqui a vida do apóstolo Paulo, você percebe que Paulo sente paz ao caminhar para o lugar onde ele seria decapitado, para o lugar onde o seu pescoço seria cortado. E a chave, gente, para acessar toda essa paz, sabe o que é? Não é entendimento, é confiança. É você ter confiança, acreditar no que você ouve, acreditar no que você ensina, acreditar no que você prega, acreditar no que você está sendo ensinado. Porque é possível que alguém não acredite no que está lhe sendo ensinado. Se tem gente que acredita, que não acredita nem no que ensina. Reverendo Hernandes Dias Lopes, em uma das suas mensagens, ele disse que depois dele pregar determinado assunto, uma pessoa chegou nele e falou: o senhor acredita no que o senhor pregou? E ele falou que aquilo inquietou o coração dele. E ele olhou para ela e disse: eu acredito, claro que eu acredito. E aí ele argumentou que seria possível que nós falássemos de algo, mas não crêssemos naquilo. Então a confiança, e eu sempre digo que confiança, minha gente, é fruto de quê? Confiança é fruto de quem anda junto. Ninguém vai confiar sem andar junto. Ninguém consegue confiar sem andar junto. Ninguém consegue confiar se não caminha junto. Você está entendendo? Você não vai conseguir confiar se você não anda com Deus. Você tem que andar com Ele. Ô pastor, como que eu ando com Deus? Negócio tão subjetivo. Não, você anda com Deus à medida que você anda na palavra. Se você anda na palavra, você anda com Deus. Se você anda à luz da palavra, se você não anda no conselho do ímpio, se você não se detém no caminho do pecador, se você não se assenta à roda de escarnecedores para escarnecer aquilo que Deus declarou santo, e você tem prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor você medita de dia e de noite, então você está andando na palavra de Deus. Deu para entender? Amém ou não amém? Então, não é subjetivo, é compreensivo. Andamos com Deus à medida que andamos na sua palavra. E a confiança é fruto de quem anda com Deus. E à medida que a gente tem confiança, a gente passa então a vivenciar a paz de Deus, que transcende todo o nosso entendimento, e isso nos torna inabaláveis. Isso nos torna inabaláveis. Muita gente já perguntou:
já perguntou: pastor, nesse tempo todo de fé, o senhor abandonou a fé em algum momento? Não. Teve vontade de abandonar a fé? Nunca. Abandonar a fé? Nunca. Eu já tive vontade de não andar com algumas pessoas, isso eu já tive. Já tive vontade de não andar perto de algumas pessoas, porque não era bom. A Bíblia diz em Isaías 26, verso 3 assim, ó: tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme. Por quê? Porque ele em ti confia. Olha o que ele está dizendo: tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme em ti. Então você se torna inabalável quando você toma posse dessa fé. Você se torna uma pessoa com um coração revestido, uma mente revestida, e a mente revestida e o coração revestido fazem de você uma pessoa inabalável, porque você crê que a paz de Deus excede todo entendimento. Você não está entendendo muita coisa, mas tu tem paz no coração. Você não está entendendo à luz, com clareza, os acontecimentos, mas você tem paz de Deus no seu coração, porque você sabe que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. E a terceira coisa, para encerrar minha palavra de hoje, quarta-feira eu tenho outra mensagem. Aquele que tem a mente, o coração blindado, aquele que tem a mente e o coração revestido, não abençoado, ele está certo da proteção de Deus em todo o tempo. Olha o que Paulo fala: e a paz de Deus, que ninguém consegue entender, é ela que guardará o seu coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos a Cristo Jesus. Irmãos, desde que você recebeu a Cristo, você é um com Ele. Desde o dia que você disse sim a Jesus, que você entregou tua vida a Jesus, você se tornou um com Ele e você recebeu um selo, uma marca. O Espírito Santo marcou você. O Espírito Santo habita em você. E hoje você pode desfrutar dessa proteção de Deus em todo o tempo. E é isso que torna você uma pessoa inabalável. A paz de Deus é como um exército que te protege dos problemas externos e dos temores internos. A paz de Deus é como um exército que te protege. Lembra da linguagem do salmista? Um anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. Lembra do Salmo 91? O Senhor dá ordem aos seus anjos para que nos guardem em todo o caminho. O anjo acampa-se ao redor do que os temem, e Deus dá ordem aos anjos dele para que nos guardem em todo o caminho. Então a paz de Deus, ela funciona dentro da gente como um exército. E volto a dizer para você, a paz de Deus, ela advém da nossa confiança em Deus por causa da sua palavra, por causa do Senhor Jesus que nos deu essa paz, e através de Jesus você tem essa paz. Paulo diz que essa paz guarda o quê? Guarda o nosso coração de sentimentos errados. Essa paz guarda o nosso coração de sentimentos errados. Nosso coração precisa ser guardado. E a paz de Deus, ela tem essa função de não deixar que cresça dentro do nosso coração sentimentos que não sejam agradáveis diante de Deus. Sentimentos que não sejam agradáveis. E Ele guarda também a nossa mente de pensamentos errados. Pensamentos errados. Alguém diz que a ave pode fazer voltas na nossa cabeça, né? Ela não pode fazer ninho. Com certeza, na sua caminhada cristã, houve algum momento que um pensamento errado permeou você. E você rechaçou aquele pensamento por causa do quê? Por causa da paz de Deus que está em ti. Você rechaçou os sentimentos, por quê? Porque você não quer perder a paz de Deus, você não vai perder essa paz, você vai rechaçar esse sentimento, você vai rechaçar esse pensamento, enfim, essa paz guarda as nossas emoções e guarda as nossas ações.
E quando Paulo fala aqui que a paz guardará, ninguém guarda o que não tem valor, gente. Você guarda alguma coisa que não tem valor? Sinceramente? Sim ou não? Não. Se você guarda alguma coisa, é porque aquilo significa algo para você. É por isso que tu guarda. Você só guarda aquilo que tem significado. É claro que tem gente que gosta de ficar guardando coisa velha. E eu particularmente não gosto. Nunca gostei. E ensino isso lá em casa. Não guarda coisa velha, não. Mas a gente guarda aquilo que tem significado para a gente, aquilo que é importante. Então a paz de Deus guardará o quê? O nosso coração. Gente, o diabo tem interesse em vencer o homem com as suas investidas diretas na nossa mente. Você sabia disso? Como que o diabo está querendo ganhar as pessoas nos dias de hoje? Nas ideias. Você não percebeu, não? O diabo está conseguindo enganar um monte de gente. Hoje eu estava ouvindo a mensagem do pastor Marcelo, e ele, em um momento da mensagem, ele citou sobre a tentação de Jesus. Jesus foi bombardeado pelo diabo ali. Jesus foi bombardeado pelo diabo. Jesus foi bombardeado. Imagina os servos de Jesus. Então, desde o Éden, você lembra, o diabo não bombardeou Eva, não bombardeou Adão? Primeiro Eva, né? A Bíblia chega a dizer que a serpente falava todos os dias no ouvido de Eva. Todos os dias estava lá, ó, no ouvido dela, no ouvido dela, no ouvido dela, no ouvido dela. Até que ela cedeu. E olha o que o apóstolo Paulo escreveu em 2 livro de Coríntios 11, verso 3. Ele diz: pois assim como Eva foi enganada pelas mentiras do diabo, ou da serpente, eu tenho medo, olha o que Paulo fala, eu tenho medo de que a mente de vocês seja corrompida e vocês abandonem a devoção sincera a Cristo Jesus. Olha o temor de Paulo, olha o temor que Paulo tinha. Eu temo que a mente de vocês seja corrompida e vocês abandonem a devoção sincera a Cristo Jesus. Você está vendo como o diabo quer atacar a nossa mente? Quer atacar as suas emoções, quer atacar seu coração, quer atacar a sua vida, porque o diabo não tem prazer nenhum em te ver como uma pessoa inabalável na presença do Altíssimo, na presença de Deus. E ele ataca. Por isso, o apóstolo diz: vigiem, orem, resistam. Vigiem, orem e resistam. Sujeitem-se à palavra de Deus, e o inimigo das vossas almas, o diabo, fugirá de vocês. Sujeite-se a Deus, resista ao diabo, e ele foge de vocês. Mas o diabo, ele vai sempre tentar ganhar a ideia das pessoas, a mente das pessoas. E isso está claro nos dias em que nós estamos vivendo. E querido, querida, não deixe jamais que esse texto que o apóstolo Paulo escreveu aqui, assim como Eva foi enganada, está escrito para que nós não sejamos enganados. Você tem sido uma pessoa inabalável? Como está a sua mente? Como está a sua mente? Como está o seu coração? Você tem desfrutado de paz? O seu coração e a sua mente estão protegidos, guardados e revestidos pela paz? Sem a paz de Deus, é impossível guardar o coração e a mente. Digo novamente, sem a paz de Deus é impossível guardarmos o coração e a mente. O coração e a mente são guardados à medida que a gente vai se relacionando com Deus. Aquele que tem a mente e o coração certo, essa pessoa será inabalável. E Deus está te convidando hoje a ser uma pessoa inabalável. Como? Tomando posse da paz que vem de Deus.
crendo que a paz de Deus transcende toda compreensão humana. E você se tornará inabalável quando você estiver certo, crendo em seu coração de que a proteção do Senhor Deus é sobre a sua vida em todo o tempo. Amém ou não amém? Fiquemos de pé. A proteção de Deus é sobre a sua vida em todo o tempo. Sabe por que é importante você saber disso? Porque há muitas crendices, gente, até entre filhos, até entre gente de igreja. Crendice. O que é a crendice, pastor? Crendice é quando a pessoa não está certa do cuidado de Deus pela vida dela. Aí ela tem medo de olho grande, olho gordo, inveja, essas coisas todas aí, que é tudo besteira, é besterol. A Bíblia diz que não há encantamento contra os filhos de Deus, amém ou não amém? Não tem encantamento contra mim, não tem encantamento contra você, não há isso. Não há encantamento. Sabe por quê? Porque você está guardado por Deus. Toma posse da paz de Deus. Você não precisa viver inquieto. Você não precisa viver inquieto, sabe por quê? Porque você pode, em oração, colocar todas as suas ansiedades diante de Deus. Lembra o que eu comecei falando com você? Não se preocupem com nada. Com nada. É fácil de fazer isso? Não, mas Paulo está falando a fórmula. Que em todas as suas orações, mas em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam. Coloquem diante de Deus tudo que lhes inquieta. E orem com um coração agradecido. Você não será inabalável por acaso. Você será inabalável porque certamente você provocou isso na sua vida. E você tem que provocar isso no dia a dia teu. Levanta as suas mãos para o céu. Feche os seus olhos aí no seu lugar. Como que está o seu coração, hein? Você tem desfrutado da paz de Deus? Dentro da sua casa? Você tem paz de Deus no seu coração? Nos relacionamentos lá na sua casa? Com filhos, com esposa, com esposo? Você tem paz de Deus no seu coração? Você tem que tomar posse da paz que vem do céu. Deixa a paz que vem de Deus inundar teu coração, inundar tua vida. Deixa essa paz proteger, guardar, revestir você. Fala para Deus agora: Deus, me reveste de paz, que haja paz do céu sobre o meu coração. Toma posse do que Jesus falou. Quando os discípulos ouviram aquilo de Jesus: deixo a vocês a minha paz, eu não dou minha paz a vocês como o mundo dá. Fala: Jesus, eu quero desfrutar dessa paz, Jesus. Eu quero desfrutar dessa paz agora no meu coração. Desfrute disso agora. Nosso Deus.